Press TV, dizendo que o Irã e o Iraque convocam reunião de emergência da OIC para ajudar a Palestina em meio à agressão israelense. É isso, países árabes apoiando, de certa forma, a Palestina nesse momento. O mundo árabe tem 22 povos, países, nações, seja o nome que você queira dar. Dos 22, 20 tem território e tem Estado. 2 não, que é a própria Palestina e o Saara Oriental. Então, os 500 milhões de árabes não são muçulmanos. Eles são majoritariamente muçulmanos, mas tem cristãos ali. Não é? Tem árabes judeus que praticam o judaísmo, tem árabes ateus, tem árabes budistas, tem tudo lá. Agora, os muçulmanos são 2 bilhões. E quantos são os países muçulmanos? 47. Então, esta sigla OIC, na verdade, a sigla no Brasil Organização da Conferência Islâmica, OCI. Reúne os 47 e eles estão, então, convocando, não que eu ache que eles vão entrar no conflito, não vão, nem a OCI, e nem os 20 países árabes, por enquanto, não vão. E, aliás, aproveitando para falar, nem o Hezbollah, provavelmente, neste momento, ainda não entrará. Eu registro aqui, que você também não lerá em lugar nenhum, o Hezbollah lançou mísseis, mas em alguns postos dentro do Líbano, porque Israel ocupa um pedacinho do Líbano, no sul do Líbano, no norte de Israel, aquela fronteira, é uma região chamada Fazendas de Sheba. Então, ali tem alguns postos dentro do território libanês que foram atacados pelos mísseis do Hezbollah. Mas desses mísseis, a informação que eu tenho, nenhum deles cruzou ainda pelo ar a fronteira israelense. Mas eu não descarto essa possibilidade. Como está terminando, eu não sei se vai dar tempo de a gente falar de mais notícias, mas eu quero dar aqui 2 questões, porque é o que todo mundo me pergunta. O que vai acontecer depois disso? Então, tem 2 consequências que podem acontecer. Um é o que aconteceu em 73, que lembra que até uma pessoa perguntou se a guerra do Yom Kippur tem a ver com o petróleo. Não, diretamente não. Ela foi uma guerra para os árabes tentar recuperar território ocupado. Como eles perderam a guerra, logo depois eles usaram o petróleo como arma. Aí então eles pularam de 3 para 12 dólares o barril. Você não imagina o que significa isso na época, né? É o chamado a crise do petróleo. A primeira foi 73, a segunda 79. Eu acho que agora o petróleo já está sumindo. Então isso pode ter, os árabes, a forma deles se solidarizarem com os palestinos, pode ser sim um aumento brutal pela OPEP no preço do petróleo, porque a OPEP é um cartel. Não tem concorrência no petróleo. O preço que eles fixam, o mundo tem que pagar. O mundo não tem petróleo, eles têm 60% do petróleo mundial, né? Então, eu acho que essa é a primeira consequência. E a segunda é mais uma consequência política, geopolítica. Qual é a solução para isso? A solução para isso, desde 15 de novembro de 1988, os próprios palestinos decidiram abrir mão da luta armada, reconheceram Israel, portanto já tem 40 e poucos anos, reconheceram Israel e apresentaram ao mundo, olha, nós temos que aplicar a solução que a ONU aprovou em 29 de novembro de 47. Qual é? 2 estados, com fronteiras definidas, para 2 povos, vivendo em harmonia, se possível. Isso nunca foi implantado. Então os palestinos demoraram 40 anos, desde 48 até 88, para então reconhecer Israel. E abriram mão da luta armada. Estão dispostos a negociar. Israel só aumentou a anexação, as prisões, os assassinatos, as destruições de residências, etc. Então, o mundo inteiro defende 2 estados. A ONU, todos os países. E aí, então, como consequência, eu vou voltar a falar disso, essa proposta de 2 estados, do meu ponto de vista, está enterrada. Não tem como prosperar.